Paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos dando início à nossa 11ª lição da nossa EBD do terceiro trimestre deste ano. O título da lição é Esdras vai a Jerusalém, ensinar a palavra de Deus. Texto áureo: e provaram a boa palavra de Deus. Verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. A leitura que é feita em classe, eu espero que os irmãos façam a leitura em casa, para nós ganharmos tempo. E vamos lá para a nossa lição. Introdução: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Artaxerxes envia Esdras, os judeus sob o domínio da Pérsia. Não sei se os irmãos, na lição, eu não vou ler muito a lição, para nós ganharmos tempo, e vou pegar algumas partes importantes, mas os irmãos podem conferir na lição, vão ver que está tudo conforme a lição. Quando Israel ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia, e que se cumpriu a profecia que Jeremias profetizou, que eles estariam cativos por 70 anos, e ao se cumprir esse tempo, Deus ele começou a cumprir a sua palavra. E o reino da Babilônia, ele foi derrotado pelo reino da Pérsia, que era o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. E pelo que tudo indica, esse rei da Pérsia, ele era um rei mais brando, um rei mais complacente. E sabe o que nós entendemos com isso, irmãos? Que apenas os homens, não é que eles são bons, não é que o rei era bom, era mais complacente, é porque era a mão de Deus agindo a favor de Israel para cumprir a sua palavra sobre a vida do povo judeu. Porque o tempo estava cumprido e Deus estava cumprindo a sua palavra, e ele teria que usar alguém para fazer isso. E quando o rei da Pérsia derrotou o rei da Babilônia, automaticamente o povo judeu ficou sob o domínio da Pérsia. E vivia ali Esdras, que era escriba, era sacerdote. E no primeiro contato que esse rei Artaxerxes teve com Esdras, ele ficou impressionado com o conhecimento que Esdras tinha da lei dos judeus. E junto com seus conselheiros, ele propôs enviar Esdras a Jerusalém para ver como que estava a vida eclesiástica desse povo judeu. O que é a vida eclesiástica? É como que eles estavam aplicando a lei de Deus nas suas vidas, se eles estavam vivendo, se tudo estava em ordem, o culto que eles estavam prestando a Deus. E só que, veja que coisa interessante, irmãos, quando no primeiro contato, o rei ficou impressionado. O que nós aprendemos com isso? O rei não era um homem que temia a Deus. Mas Esdras era um homem que temia a Deus e tinha conhecimento da lei de Deus e era um sacerdote.
O que nós trazemos para nós nos dias que estamos vivendo? O que nós aprendemos com Esdras? Quando as pessoas vêm ter contato conosco e eles veem que nós temos conhecimento da lei de Deus, das coisas de Deus, as pessoas ficam impressionadas e querem saber que Deus é esse. Mas muitas das vezes nós nos escondemos, não nos revelamos. E é importante para nós. E Esdras achou graça quando o rei, ao ouvi-lo, o rei propôs, junto com seus conselheiros, vamos enviar Esdras. E ao enviar Esdras, ele escreveu uma carta. Por que uma carta? Porque a carta do rei atestava que Esdras não estava ali em desacato ao rei, mas ele foi autorizado. E veja bem que coisa interessante, que quando Esdras foi enviado, o rei ainda deu ofertas e também disse que aqueles judeus que quisessem acompanhar Esdras poderia. E o rei ainda deu ofertas voluntárias. E aqueles que iriam com Esdras também poderiam dar suas ofertas. Então, irmãos, é muito importante aplicarmos o conhecimento de Deus na oportunidade que Deus nos dá, porque nós vamos achar graça. Deus vai usar as pessoas, e não importa quem seja. Talvez a situação seja difícil, como na vida de Esdras, do povo de Israel, mas ele achou graça, irmão, aos olhos daquele rei. Deus usou aquele rei. Então agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Irmãos, agora no nosso segundo tópico, nós vamos analisar 3 pontos muito importantes, que pode servir de grande valia para nós. E o tema desse segundo tópico é: Esdras ensina a palavra ao povo. Quando Esdras ele foi enviado para Jerusalém, o rei Artaxerxes ele ofereceu a escolta para que pudesse acompanhar Esdras e seus companheiros. Porém, Esdras propôs no seu coração que não precisaria dessa escolta. E ele, junto com seus companheiros, eles oraram e jejuaram, porque optaram confiar em Deus, na segurança de Deus. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que nós precisamos das pessoas, mas somos inteiramente dependentes de Deus. A nossa segurança está em Deus. O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A nossa segurança não vem do nosso governo, não vem das pessoas. Não que rejeitemos a ajuda de alguém, mas nós dependemos exclusivamente de Deus. E precisamos das pessoas. Precisamos de alguém algum dia da nossa vida. Mas a nossa segurança está em Deus. E quando nós aprendermos a viver como Esdras, porque politicamente a gente vê acontecer tanta coisa e as pessoas ficam desesperadas, qual que será o próximo governo, o próximo prefeito, o próximo vereador? Nós cumprimos o nosso papel de cidadania, mas a nossa confiança e segurança está em Deus.
Entra governo e sai governo, se você estiver seguro em Deus, sua vida não vai ter problema nenhum. Deus vai cuidar de você, ou de mim. Então faça como Esdras. Não apoie a tua segurança em quem quer que seja. O braço do homem, ele é falho, mas o de Deus não. E Deus honrou essa decisão de Esdras. Ao eles fazerem esse trajetório até Jerusalém, Deus guardou eles e protegeu eles e livrou eles. Porque Deus viu, eles estão confiando em mim. Não estão confiando no braço do rei. O rei apenas está sendo usado por mim, por Deus. E outro ponto importante, quando Esdras chegou lá em Jerusalém, Neemias já estava lá. E Esdras comunicou a Neemias. E eles juntos foram aplicar a lei, falar da lei para o povo. E eu acho muito, muito lindo isso, irmãos. Quando o povo ouviu a leitura da lei por Esdras, o povo se humilhou. O povo começou a lamentar e a chorar, só que de uma forma tamanha que, olha que coisa interessante que Esdras disse. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Por mais que nós erramos na nossa vida, ou que tivemos algum comportamento que tenha sido reprovável por Deus, e Deus usa alguém para falar conosco, ao invés de nós revoltarmos, nós temos que nos humilhar e chorar na presença do Senhor, mas lamentar e chorar tem que ter um determinado tempo. Porque quando nós estamos crendo na palavra, nós não temos que ficar lamentando e chorando a vida toda a respeito de uma situação ou de um assunto. Lamentamos e choramos um determinado tempo, agora vamos nos alegrar no Senhor, porque passou. E o povo entendeu o que Esdras disse e o povo começou a festejar. O tempo de lamentar, talvez na sua vida já tenha passado, é tempo de se alegrar. É tempo de regozijar, de festejar. Porque ficar lamentando o passado a vida toda não vai agregar nada para a sua vida, para a minha vida. Então agora nós vamos para o terceiro tópico. O nosso terceiro tópico, irmãos, diz assim: a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos, explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes,
Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, veja bem, irmãos, todos os sábados era lido a lei para o povo, mas de 7 em 7 anos, em convocação solene, era lido a lei e os profetas e era ensinado. O que nós podemos entender com isso? De 7 em 7 anos. Que talvez pensemos que de sábado, todo sábado era lido. Mas é importante ser lido e ser ensinado, para que as pessoas não fiquem com dúvida, sem saber aquilo que foi lido. E o próprio Jesus ordenou o ensino da sua palavra. É muito importante, quando alguém ouve a palavra, fazer como aquele povo, quando Esdras e Neemias leu, ensinou a palavra, eles se humilharam. A nossa vida, ela só vai ter progresso, só vai ter resultado quando a palavra é ensinada para nós e nós a aplicamos na nossa vida. Porque se nós formos ouvintes esquecidos, apenas ouvimos, mas não aplicamos a palavra, ela não trará resultado. E o apóstolo Paulo conhecia a importância da palavra. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes. Então, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos a obrigação, o dever de ensinar a palavra. E de levantar pessoas para que possam dar continuidade a esse ensino. E Deus ordenou a Paulo, vai e confia a homens fiéis que sejam idôneos. O que é uma pessoa idônea? Uma pessoa idônea é uma pessoa que está preparada. Leva uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de dedicação. Uma pessoa que pode entrar e sair de qualquer lugar e as pessoas olharem e falar, ali é um servo de Deus. Sem você precisar dizer. Então, é muito importante o ensino da palavra, mas a aplicação desta palavra, ela traz resultados extraordinários na nossa vida. Agora nós vamos para o quarto e último tópico. O nosso quarto tópico diz assim: o resultado do ensino da palavra de Deus. É muito interessante, tem um resultado. Quando a palavra de Deus é ensinada e quando eu a aplico na minha vida cotidiana, quando eu a pratico. Não é somente ficar na minha mente, eu tenho que praticar, vivê-la a cada dia. Talvez a pessoa não vá conseguir de imediato, mas ela tem que aplicar todos os dias. Ah, não consegui hoje, amanhã eu consigo. É como se fosse um atleta que vai para academia fazer halterofilismo ou musculação.
a pessoa ela não vai ficar forte do dia para a noite. Ela pratica. A palavra de Deus você tem que praticar, repetir. Para que obtenha resultado, não existe mágica. Eu tenho que praticar. E Deus falou, ajunta-me o povo e os farei ouvir. Primeira coisa, ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Todos os dias que nós vivermos aqui na terra, temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, reverência à sua palavra. E o próprio Jesus falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, o que vos ensino. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Ele se aparta, desvia do mal e aborrece um caminho que é mau. A pessoa aborrece, ela não se conforma. Então nós não nos conformamos com este mundo. O mundo aborrecia Jesus porque ele testificava e falava das obras do mundo que era má. Então é muito importante. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Quando o mundo está te aborrecendo, irmão, sabei que você está agradando a Deus. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, veja bem o resultado. Que resultado que trouxe? O ensinamento da lei, quando Esdras voltou de Babilônia. O povo começou a lamentar, a chorar, a se humilhar, a se arrepender. Esse é o resultado do ensino da palavra de Deus genuinamente. Ela traz esse resultado sobre a vida daquele que ouve. É a aplicabilidade da palavra, a aplicação da palavra, não de forma teórica. Nós temos que aplicar ela. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida, naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Veja bem, irmãos, uma vez que a pessoa ela se converteu, ela se arrependeu e ela vai sendo ensinada a palavra de Deus a ela começa a dar resultados e demonstrações de uma nova vida em Cristo. E quais são esses resultados? É o fruto. Uma vez que a pessoa, quando estava lá no mundo, ela roubava, ela mentia, ela prostituía, ela fazia tudo que é errado. Uma vez que ela veio para Cristo e ela foi ensinada, o Espírito Santo começa a atuar e agir na sua vida. E ela passa a entender que aquilo é um comportamento reprovado por Deus. O crente, ele é honesto a toda prova. Aonde ele vai, as pessoas veem, sabem o comportamento, as palavras que ela fala, o jeito dela se comportar, refletem a presença de Deus na vida dela. O crente jamais mente, o crente não tem prazer em mentir, em inventar história. O crente tem um testemunho de sua consciência no Espírito Santo. Veja bem, sua consciência no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se comunica com o crente através do Espírito do homem. E quando a pessoa ela tem um comportamento reprovável, o Espírito Santo vai
falar com ela na sua mente, no seu íntimo, no seu coração. Ó, isso que você está fazendo não está certo. Você está mentindo. Espírito Santo, irmãos, é importante saber que ele não acusa. Ele faz a consciência da pessoa, a pessoa entender pela sua consciência que ela está fazendo errado. Jesus, porém, diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de a procedência maligna. Então, o que nós aprendemos com isso? Mais ou menos, não sei, não, é sim, sim, não, não. O fato de dizer não a alguém não significa, é melhor dizer um não do que, não sei, mais ou menos. São palavras que não caem bem. Mas dizer sim, sim, não, não, e o fato de dizer não significa que eu estou sendo agressivo. É um direito que você tem, que nós temos, ou sim ou não. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furta mais, é fruto de arrependimento, de ouvir a palavra. Quer ver uma prova aqui que está na revista? Zaqueu, quando Jesus falou, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, gostoso, fala a Escritura. E alegrou muito Jesus que Zaqueu disse, se tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu era um publicano. Isso é demonstração de arrependimento, de conversão. Porque ele ouviu Jesus falar e aquilo na sua consciência, com certeza, ele já propôs no seu coração mudar de vida. O ensino da palavra de Deus, ele traz conhecimento. Oséias não disse, o meu povo peca por falta de conhecimento. Só se adquire conhecimento quando se é ensinado. E quando se é ensinado e aplica a palavra. O ensino, o conhecimento, irmãos, ele consolida a força, ele dá coragem. Quando você tem convicção daquilo que você conhece, você tem força para falar, tem coragem, tem ousadia, te dá segurança no abrir da sua boca. Foi o que aconteceu com Esdras, ele tinha conhecimento. Então o rei, quando ouviu Esdras falar, ele ficou admirado. O conhecimento, ele traz libertação. Então, irmãos, que Deus abençoe. Eu espero que eu possa ter falado aquilo que tenha sido suficiente para a vida dos irmãos. Tá? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa falar mais e melhor no coração dos irmãos, tá bom?